Muito bem, meu caro estudante, seja muito bem-vindo ao nosso curso de mecânica. Eu sou Guilherme e hoje a gente vai falar de gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. São dois tipos de gráficos, eles são bem importantes para a análise do movimento e é isso que a gente vai ver agora. Então a gente vai ver o gráfico da velocidade, ou velocidade em função do tempo, e vamos ver também o gráfico da posição, que é a posição em função do tempo. Ver as principais características, ver as propriedades e ver como que a gente pode interpretar o movimento de acordo com esses gráficos. Então a gente começa usando o mesmo exemplo que foi tratado na aula de movimento retilíneo uniformemente variado, aquele exemplo da decolagem do avião. Tá? Eu coloquei o enunciado aqui para a gente reler, relembrar e conseguir continuar o exemplo a partir daqui. Considere avião que decola da pista de aeroporto a partir do repouso. A aeronave acelera a uma razão constante até alcançar a velocidade de 288 km por hora, quando então levanta voo. Todo o processo tem duração de 32 segundos. Então, na aula de MRUV, que tratamos esse exemplo em detalhes, nós exploramos vários detalhes, exploramos as funções horárias, a descrição do movimento. Aqui a gente já vai direto ao ponto. Vamos pegar o resultado que a gente obteve no exercício anterior e utilizar para poder escrever os gráficos, desenhar os gráficos nessa aula de agora. Então a primeira coisa que a gente tira de informação são os dados, eles estão aqui. A posição inicial então 0 metros, a velocidade inicial 0 metros por segundo, a aceleração 2,5 metros por segundo ao quadrado, instante inicial 0, instante final 32 segundos. Isso nos leva a uma função horária do movimento do tipo v igual a 2,5 vezes t. Tudo isso a gente já explorou detalhadamente na aula sobre o MRUV. Tá? Estamos apenas usando essa informação a nosso favor. E o que a gente consegue com essa função horária? A gente consegue tabelar os valores da velocidade a cada 1 segundo, de 0 até 32 segundos. Então a primeira coisa que a gente faz é tabelar esses valores. O que a gente vai fazer aqui agora é representar esses valores da tabela em um gráfico, no qual no eixo horizontal a gente vai ter o tempo, então os valores de tempo vão estar distribuídos ao longo do eixo horizontal, e no eixo vertical a gente vai distribuir os valores do tempo. Eu vou transcrever essa tabela e a gente vai representar esses pontos no gráfico. Vamos ver como é que vai ficar. Aqui então eu vou começar, eu já tenho os valores dos instantes de tempo, de 0 a 9 aqui, eu vou simplesmente replicar os valores aqui que estão daquela tabela. Os valores são, como o veículo, no caso a aeronave, parte do repouso, a velocidade inicial dela é 0 e vai aumentando a uma taxa constante de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a cada 1 segundo de movimento, a velocidade aumenta em 2,5. Então a gente vai ter esses valores. 2,5, 5, 7,5. Então, a primeira coisa que você já consegue notar e consegue observar é aqui, ó. É essa sequência de pontos aqui, ó. Observa que eu nem completei todos os valores, mas a gente já consegue observar o comportamento desse gráfico. Tabelando isso aqui, a gente já consegue enxergar, a gente já consegue entender como que vai ser o comportamento desse gráfico. Eu vou continuar tabelando os valores aqui. Se a gente ligar esses pontos aqui, a gente já observa que o gráfico desse movimento vai ser um gráfico em linha reta. É uma linha reta devido ao crescimento constante do valor da velocidade. Aqui eu estou fazendo uma representação de 0 até 9 segundos. Aí você pode se perguntar, tudo bem, mas o movimento não tem só 9 segundos, o movimento tem 32 segundos. Pois bem, a gente pode tabelar todos os valores aqui, e tabelando todos os valores aqui, você consegue observar que o comportamento é exatamente esse. Então a primeira observação já vem aqui, ó. A primeira coisa importante, a primeira informação importante já vem aqui. É uma linha reta, uma linha inclinada, e nesse caso aqui, começa na origem. Aqui já vai a primeira observação importante, tá? Nota que como a gente está tratando de movimento que tem a velocidade no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal, não faz sentido esse gráfico existir dessa posição para cá. Não tem razão do gráfico existir no eixo negativo do tempo. Afinal de contas, não existe tempo negativo. Então, todo gráfico de movimento que você pegar para estudar, sempre ele vai estar representado aqui, ó, nessa região. No caso mais extremo, no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Né? Sempre nos quadrantes em que você tem o tempo, o eixo do tempo com sinal positivo. Certo? Então, primeiro e quarto quadrantes. Então, aqui a gente já observa o primeiro comportamento.
a linha inclinada. E aí a conclusão que a gente chega é que o gráfico da velocidade para esse tipo de movimento vai ser sempre uma linha reta. E o que muda de um movimento uniformemente variado para o outro? Mudam dois parâmetros. Muda a velocidade inicial e muda a aceleração. O que eu vou mostrar aqui para vocês é como que muda, como que o gráfico vai se modificar de acordo com esses dois parâmetros. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou representar o gráfico da função genérica, da função geral da velocidade, que é aquela v igual a v0 mais at. Aqui dentro desse colchetes eu coloquei a restrição de que o tempo tem que ser positivo. Tá? Afinal de contas, como já foi dito, não existe tempo negativo, então eu vou representar aqui. E se eu for colocar essa representação, ela está representada numa linha cheia azul, dá uma olhadinha. Ela é exatamente a linha reta. E aqui eu ajustei o valor da velocidade inicial para ser 0, coincidindo com o ponto verde aqui inicial, então ele passa por aqui. E a aceleração é exatamente de 2,5. Vocês veem que a inclinação está exatamente de acordo com os pontinhos verdes aqui, que foi o resultado da tabela. Então, só para ficar mais fácil de visualizar. Então, se eu tabelar a função geral v igual a v0 mais at, o resultado que isso vai me dar vai ser uma linha reta com essa cara aqui. E aí o que pode acontecer? A velocidade de cada movimento, a velocidade inicial de cada movimento não vai ser a mesma. Né? Então essa velocidade pode modificar de movimento para movimento. Como que isso vai impactar no gráfico? Então se a gente colocar aqui e fazer uma pequena animação, aqui eu coloquei a velocidade para oscilar entre dois valores, vou aproximar para ficar mais fácil a visualização. Nota o que está acontecendo com o seu gráfico. O gráfico é uma linha reta, mas se a velocidade está alterando aqui, ó, se eu mexer na velocidade inicial, a única diferença aqui, o único impacto que isso vai ter no meu gráfico é a posição que esse gráfico vai estar verticalmente. A velocidade inicial, aqui representada pelo intercepto do gráfico com o eixo vertical, vai estar de acordo com a velocidade inicial. Então, por exemplo, se a velocidade é 0, ele vai interceptar no ponto 0. Mas se eu coloco a velocidade inicial igual a, digamos, a 10 metros por segundo, observa que o gráfico vai interceptar aqui. Se a velocidade inicial, alternativamente, é, digamos, menos 5 metros por segundo, quer dizer, ele está com uma velocidade negativa, então veja que o gráfico, a representação do gráfico vai começar aqui. Então a primeira coisa, outra coisa importante que você pode tirar é que já falamos que o gráfico da velocidade vai ser uma reta, e a velocidade inicial é o intercepto desse gráfico com o eixo vertical. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, à medida que, se você mudar a velocidade inicial, a única coisa que vai acontecer é que a reta vai estar transposta para cima ou para baixo, como a gente acabou de ver aqui. O outro parâmetro que a gente pode alterar é a aceleração. Afinal de contas, a aceleração do movimento é quanto que a velocidade está se alterando com o passar do tempo. E aí, olha só, eu coloquei a aceleração para alterar entre os dois valores, menos 10 e mais 10. Vou trazer a velocidade inicial para a situação do nosso exemplo, que é velocidade 0, e vou deixar a aceleração correr para ver o comportamento do gráfico. Olha o que vai acontecer. Afastando aqui para facilitar a apreciação. Então você observa dois comportamentos. Eu estou mexendo na aceleração, enquanto a aceleração muda, o gráfico está rotacionando, ele está girando. Tá? Primeira observação é mexer na aceleração, mexer na inclinação do gráfico. Segunda observação extremamente importante. Enquanto a aceleração está com valores negativos, olha a inclinação do gráfico. O gráfico está com uma inclinação negativa. É uma reta que está decrescendo. Vai acompanhando aqui, ó, observa o comportamento quando a aceleração assumir valores positivos. A inclinação já é positiva. Vamos afastar para ver um pouquinho melhor. Então, ó, à medida que eu for mexendo na aceleração, olha o que está acontecendo com a inclinação vai aumentar. E aqui nós vamos explorar um pouquinho a mais, vamos dar um passo a mais nessa interpretação. Quando eu digo que a inclinação está relacionada com a aceleração, a gente pode analisar da maneira mais direta na inspeção visual, que é a aceleração positiva quer dizer que a inclinação do gráfico vai ser positiva. Aceleração negativa quer dizer que a inclinação do gráfico vai ser negativa, mas a gente pode ir além disso. A gente é capaz ainda de fazer o cálculo da aceleração. A gente consegue determinar o valor da aceleração utilizando as informações do gráfico. Eu vou aqui retornar para a situação do nosso problema
E retornando a aceleração para a condição inicial do nosso problema, aceleração 2,5 metros por segundo ao quadrado, velocidade inicial igual a zero. Se a gente aproximar aqui, ó, facilitar a aproximação, pronto, aqui ó, já tem um ponto que a gente pode utilizar. Você observa que a gente pode usar as informações do gráfico para determinar a aceleração através dessa inclinação aqui, tá certo? Eu vou detalhar isso mais adiante, mas já fica na inspeção visual aqui, ó, esse ponto aqui, por exemplo, que eu estou marcando, tá? A gente consegue fazer o cálculo da aceleração olhando para essa inclinação aqui, certo? Então tem mais um aspecto aqui que eu queria mostrar para vocês a respeito do gráfico da velocidade em função do tempo. Observa isso aqui, ó. Observa essa área que está limitada pelo gráfico e os eixos coordenados aqui, ó. A área abaixo da reta até o eixo do tempo aqui, ó. Essa área também tem um significado importante para nós. No gráfico da velocidade em função do tempo, muita atenção para isso. Sempre que a gente tem um gráfico que relaciona velocidade com o tempo, essa área abaixo da curva aqui, que nesse caso está representada na área de um triângulo, tem um significado importante. Esse significado é o deslocamento do móvel. Depois nós vamos fazer um cálculo para responder exatamente as mesmas perguntas que respondemos na aula do movimento uniformemente variado. E a gente vai chegar, naturalmente, às mesmas soluções, só que usando o método gráfico, tá? Então, de maneira objetiva, essas são as principais características do gráfico velocidade em função do tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado. Esse gráfico vai ser uma linha reta, a inclinação dessa linha reta vai passar informações a respeito da aceleração e ainda tem a área abaixo da curva que vai passar informações a respeito do deslocamento. Obviamente, o primeiro aspecto aí, né, a velocidade inicial vai impactar deslocando esse gráfico na vertical. Então aqui a gente tem um exemplo de um movimento que a velocidade inicial não é zero, mas 10 metros por segundo. Note aqui, ó, como que eu sei que é 10 metros por segundo, porque ele está encostando aqui no 10. Ó. E aqui a gente tem um exemplo de movimento que começa, que tem velocidade inicial, 30 metros por segundo. Como é que eu sei? Porque eu estou olhando aqui, ó, o V0 dele é 30 porque ele está aqui. Tá? Fazendo aqui a retomada, como que eu sei que a aceleração desse cara aqui é positiva? Porque a inclinação dessa reta é positiva. Então, se eu for para o segundo, essa aceleração também é positiva pela mesma razão. Porém, no terceiro exemplo, você nota que a aceleração deve ser negativa, indicado pela reta decrescente. Observa também, né? Se a aceleração é negativa, isso quer dizer que à medida que o tempo passa, o valor da velocidade tem que diminuir. Se ele começa em 30, à medida que o tempo passa, a velocidade tem que diminuir, o que faz sentido. Esse gráfico aqui está justamente consistente com essa análise. Eu havia dito a vocês que a inclinação da reta nos passa informação sobre a aceleração. Aceleração positiva, inclinação positiva, e aceleração negativa, inclinação negativa. Mas eu disse também que a gente tem como calcular, através do gráfico, o valor dessa aceleração. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Se vocês observarem, a gente consegue construir, olha a linha vermelha, a linha verde e a linha azul. Essas três linhas unidas aqui, ó, formam um triângulo. E num triângulo, mais do que isso, formam um triângulo retângulo, ou seja, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. E aí, num triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo de 90, ou seja, aqui o lado representado pela linha azul é o que a gente chama de hipotenusa, os outros dois lados são chamados de catetos. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos usar agora uma das relações trigonométricas do triângulo retângulo. Apenas fazendo um breve comentário, as três mais importantes são seno, cosseno e tangente. Nós vamos usar a terceira delas, que é a tangente. Então, o que é a tangente? A tangente de um determinado ângulo. Então, para você determinar a tangente, você precisa escolher um ângulo, escolher um ângulo qualquer do seu triângulo retângulo. Você vai pegar o cateto oposto àquele ângulo e vai dividir pelo cateto adjacente àquele ângulo ali. No nosso caso aqui, o ângulo que nos interessa é o ângulo de inclinação dessa reta azul aqui. Já que eu disse que a inclinação do gráfico é que vai determinar a aceleração. Então, o ângulo de inclinação que me interessa é o ângulo de inclinação dessa reta medida aqui, ó, em relação ao eixo horizontal. Esse é o ângulo que eu vou escolher. Então, naturalmente, escolhendo esse ângulo aqui, só me restam dois catetos para eu poder operar. Afinal de contas, o triângulo tem três lados, um deles é a hipotenusa, os outros dois são os catetos. Então, escolhendo esse ângulo, eu tenho dois catetos aqui. O
verde, que é o cateto oposto, o nome é bem sugestivo, né? Se o ângulo está aqui, o lado oposto é esse verde, ó. O ângulo está aqui, sai em linha reta daqui, ó, você vai bater no verde. Então, esse é o cateto oposto. E o vermelho é o cateto adjacente. Adjacente porque ele está junto ao ângulo. Ele está aqui, ó, juntinho do ângulo, ajudando a formar o ângulo. Tá? Então, se eu dividir essa linha verde, o comprimento dessa linha verde, eu dividir pelo comprimento dessa linha vermelha, se eu fizer essa divisão aqui, eu vou ter definido o que eu chamo de tangente, a tangente desse ângulo aqui. Só que se você reparar essa linha verde aqui, ó, essa linha verde, a altura dessa linha verde, como é que eu faço para poder achar o valor da altura dessa linha verde? Ora, eu posso pensar o seguinte, esse ponto aqui, ó, se eu vier para cá, se eu olhar aqui, ó, ele está no zero. Prolonga ali o pontinho verde, você vai ver que ele está na direção do zero. Se você olhar aqui em cima, esse pontinho está num valor ali, ó, entre 20 e 30. Tá? Não vou especificar o valor porque aqui não está ilustrado, mas é um valor entre 20 e 30. Digamos 25, que ele esteja aqui. Tá? Então, medir a altura dessa reta verde aqui, ó, é nada mais do que olhar a altura do lado de cá. E do lado de cá você tem a velocidade. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que olhar o comprimento dessa linha verde aqui é a mesma coisa que olhar o tamanho dela no eixo da velocidade. É o mesmo que pegar duas velocidades e diminuir uma da outra. Nesse caso aqui, eu estaria fazendo esse de cima menos zero, que dá o próprio valor daqui de cima. E pegar o comprimento da linha vermelha, a linha vermelha está em cima do tempo. Então, pegar o comprimento da linha vermelha é nada mais do que você olhar o intervalo de tempo ali. Então, fazer o cálculo dessa tangente, que é dividir o verde pelo vermelho, você vai estar dividindo o verde é velocidade, o vermelho é tempo. Você vai estar dividindo velocidade por tempo. E velocidade dividido por tempo é nada mais do que a aceleração. Já vimos isso anteriormente. Isso quer dizer, então, que formalmente a tangente desse ângulo, que aqui eu estou chamando de θ, quem que é esse ângulo θ? É esse ângulo aqui, ó. Presta atenção nisso. É esse ângulo de inclinação aqui, ó. Então, esse ângulo θ aqui, que está representado aqui, para você fazer o cálculo dele, você vai pegar a variação de velocidade e dividir pelo tempo. Ou seja, pegar o tamanho da reta verde e dividir pelo tamanho da reta vermelha. Isso vai te dar o valor da aceleração. E por que eu estou falando que isso vai te dar o valor da aceleração? Porque se você usar exatamente a mesma estratégia quando a reta estiver inclinada para baixo, ela vai te dar um valor de aceleração, porém esse valor não vai estar negativo. Você tem que lembrar que se a inclinação está para baixo, a aceleração tem que ter sinal negativo e colocar lá o sinal na hora da tua resposta. Tá certo? Então é assim que a gente determina o valor da aceleração utilizando o gráfico. A outra propriedade que o gráfico traz para a gente é a área limitada abaixo da curva, que é essa área que está destacada aqui. Tá? O que essa área vai fornecer? O que essa área vai fornecer de informação? Essa área vai fornecer de informação sempre quando você tiver velocidade dividido pelo tempo. A área vai fornecer para a gente de informação o valor do deslocamento do móvel no intervalo de tempo considerado. Aqui nesse exemplo eu estou considerando o intervalo de tempo de 0 até 10 segundos. Esse é o intervalo de tempo que eu estou considerando nesse exemplo aqui. Então, para mostrar essa propriedade, eu quero reutilizar um exemplo de MRU, Movimento Retilíneo Uniforme, que já foi trabalhado na aula especificamente sobre esse assunto. Utilizamos o exemplo de um ciclista andando em linha reta. É a mesma situação que a gente vai considerar aqui, apenas para poder mostrar de onde vem essa ideia da área do gráfico da velocidade. Então eu vou falar aqui o exemplo, vou explicar para vocês aqui oralmente qual que é a situação e vou apresentar o gráfico da velocidade para essa situação. Lembrando, é um exemplo de movimento retilíneo uniforme, já tratamos ele detalhadamente na aula específica sobre esse assunto. Estou retomando apenas para poder mostrar a ideia da propriedade do gráfico da velocidade. Então vamos supor o seguinte exemplo, né? Um ciclista, por exemplo, pedalando em uma avenida longa em linha reta com velocidade constante. O ritmo de pedalada dele é constante. Vamos supor que a velocidade dele seja 18 km por hora, o que fazendo a conversão para metros por segundo já dá 5 metros por segundo. Tá? Então, nesse exemplo, se a gente for tabelar o valor da velocidade à medida que o tempo passa, pela própria definição, se a velocidade é constante, quer dizer que a velocidade não muda.
Então o gráfico desse tipo de movimento tem essa cara aqui, uma linha horizontal, sempre no mesmo valor de 5 metros por segundo. Agora observe essa figura. Vamos considerar um intervalo de movimento de 10 segundos, por simplicidade, que é o que está representado aqui no nosso gráfico. Então vamos pensar o seguinte, tá? Se esse ciclista está pedalando 5 metros por segundo, quanto que ele vai andar, qual o deslocamento que ele vai sofrer em 10 segundos de movimento? Isso é fácil de você pensar, né? Se são 5 metros a cada segundo, em 10 segundos vão ser 5 vezes 10, que vai dar 50. Já discutimos isso, inclusive tem uma expressão matemática para isso, que é essa daqui, o deslocamento é nada mais do que a velocidade média multiplicado pelo intervalo de tempo. Isso eu acho, esse raciocínio eu acho que é intuitivo a essa altura do campeonato para você. Tá, mas o que há de novidade nesse gráfico? Atente para a figura. Aqui temos 10 segundos e aqui temos 5 metros por segundo da velocidade. Olha para essa figura aqui. Observa que isso aqui forma um retângulo. Agora pensa no seguinte, qual que é a área de um retângulo qualquer? Bom, a área de um retângulo qualquer é nada mais do que a base, sua base multiplicado pelo valor da sua altura. Dá uma olhada na base. 10 segundos. Quem que é 10 segundos? O tempo. Dá uma olhada na altura. 5. Quem que é 5? 5 metros por segundo, a sua velocidade. Ou seja, o que você está fazendo, olhando para esse gráfico, na verdade, é calcular a área dessa figura. E esse comportamento pode ser extrapolado. Você pode transportar essa propriedade para qualquer tipo de movimento, desde que o gráfico seja de velocidade em função do tempo, que é o que nós estamos trabalhando aqui. Então, por isso que você pode, num gráfico de movimento retilíneo uniformemente variado, aplicar essa mesma propriedade. E aí vale o destaque, né? Nem todos os movimentos vão começar a partir do repouso, ou seja, da velocidade igual a zero. Esse aqui é um exemplo, o movimento começa com velocidade igual a zero e o gráfico tem uma figura de um triângulo. E aí, para calcular o deslocamento no intervalo desejado, basta você calcular a área referente ao triângulo. Lembrando que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Um triângulo é a metade de um retângulo, né? Se o movimento começar com velocidade, com uma determinada velocidade e a sua aceleração for negativa, mesma ideia, o comportamento é o mesmo. Desde que a área esteja acima do eixo da velocidade positiva, o deslocamento vai ser positivo e vai ser calculado do mesmo jeito, a área de um triângulo. Só que você pode se deparar com alguns casos como esse aqui. A velocidade inicial não é zero, nesse exemplo aqui é 10, tá? A velocidade aumenta a partir dos 10 metros por segundo e essa figura aqui não é nem um retângulo, nem um triângulo, é um trapézio. Se você não lembra da área do trapézio, uma maneira simples e intuitiva de você calcular a área é fazendo uma divisão, né? Você pega uma linha reta e passa aqui, por exemplo, ó, passa nessa linha do 10 aqui, por exemplo, e divide essa figura em dois. Para baixo você vai ter um retângulo, para cima você vai ter um triângulo. O que você faz? Calcula a área do retângulo, base vezes altura, calcula a área do triângulo, base vezes altura sobre 2, e somos 2. Pronto, assim você tem um deslocamento para uma figura como essa. Então, em resumo, para os gráficos da velocidade, a gente tem que primeiro é sempre uma reta e a inclinação dessa reta vai determinar a aceleração. Numa análise primeira, inclinação positiva, aceleração positiva, isso vai te indicar o sinal. Inclinação negativa, aceleração negativa. Mas você pode ir além, determinar o valor. Como que você faz isso? Calculando a tangente da inclinação. Calcular a tangente da inclinação é pegar a variação de velocidade e dividir pelo intervalo de tempo, isso vai te dar o valor da aceleração. Segunda propriedade importante, a área abaixo da curva, desde a reta, né, até os eixos coordenados, vai te dar o valor do deslocamento, para qualquer gráfico de velocidade em função do tempo. Então, para o nosso exemplo, né, o exemplo do avião, o nosso gráfico da velocidade em função do tempo tem essa cara aqui. Aqui está mapeado do 0 até o 10, mas como eu mostrei para você, você pode mapear e continuar esse desenho até os 32 segundos, você vai ter todos os pontos ali enfileirados na linha reta. E aqui, esse é o gráfico, ele começa do repouso, inclinação positiva, como é de se esperar. O que nós vamos fazer aqui agora é determinar as duas coisas, fazer o cálculo da aceleração e determinar o deslocamento só olhando para esse gráfico. Para o cálculo da aceleração, já vou te mostrar um ponto que está fácil de observar aqui, ó. Nota esse ponto aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó, corresponde ao tempo igual a 8 segundos. E esse pontinho aqui corresponde à velocidade de 20 metros por segundo. Como que a gente faz para poder fazer o cálculo da aceleração utilizando essas informações? Lembra, vai ser esse tamanho aqui dividido por esse tamanho aqui. E nesse caso vai ficar a tangente dele, né, a tangente do ângulo de inclinação, vai ser
Então vai ser aqui, olhando para esse ponto, a velocidade corresponde a 20, né? A altura daquele ponto é 20, afinal de contas está partindo do zero, então daqui até aqui tem 20. Então 20 dividido por esse tamanho aqui, ó, do 0 até o 8, tem 8 unidades, então vai ficar 20 dividido por 8, igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado, nenhuma novidade. Chegamos exatamente à conclusão que a gente tinha antes, o que mostra a consistência. Eu quero mostrar para vocês aqui que pelo método gráfico a gente retorna exatamente do ponto de partida. E também, se a gente fizer o cálculo, quiser saber o deslocamento do nosso avião olhando apenas para o gráfico, né, aqui você pode escolher o instante de tempo que você quiser. No exemplo que a gente resolveu anteriormente, na aula sobre movimento variado, movimento uniformemente variado, uma das perguntas foi qual o deslocamento da aeronave até que ela deixasse de tocar o solo, que é o momento que ela levanta voo. E isso ocorre em 32 segundos. Então aqui a gente precisa da representação gráfica até os 32 segundos, que é o que a gente tem aqui. Então a gente fez esse cálculo, lá a gente fez o cálculo usando a função horária da posição, aqui nós vamos usar o gráfico. Para isso basta calcular essa área aqui. Calcular a área de um triângulo é fazer base, que vai dar 32, multiplicado pela altura, que nesse caso aqui vai dar 80. Pode olhar aqui, ó, chega pertinho que você vai ver que dá 80. E dividir isso por 2. Então, base vezes altura dividido por 2 vai dar 32 vezes 80 dividido por 2, que vai dar os mesmos 1.280 metros que havíamos encontrado anteriormente, apenas pelo método gráfico. Consegue perceber como que apenas um gráfico consegue te trazer um monte de informação e às vezes até a forma de fazer o cálculo é mais intuitiva do que você lembrar da função horária. Função horária é uma ferramenta importante, uma ferramenta que descreve por completo o movimento, quando você conhece as duas funções, porém um único gráfico de velocidade em função do tempo também te passa bastante informação. Muito bem, vamos agora para o gráfico da posição, é o que está faltando. Para fazer o gráfico da posição, a ideia aqui vai ser exatamente a mesma. Eu vou tabelar as posições da aeronave desde o instante 0 até o instante 32 segundos. A cada 1 segundo eu vou mapear as posições dessa aeronave, escrever numa tabela, usar essa tabela para poder gerar um gráfico e vou ligar os pontos e ver o comportamento, vou ver o que ele vai me fornecer, certo? Muito bem. Com os dados do problema, a gente sabe que a posição de partida é 0, a velocidade inicial também é 0, a aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado, nada de novo. E na aula de movimento uniformemente variado, chegamos à conclusão que a posição é dada por essa função, 1,25 vezes t ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 0, substituir ele, 1, substituir nessa função, 2, substituir nessa função. Enfim, eu vou substituir cada instante de tempo para poder gerar as posições de 0 até 32. Então, eu vou fazer 32 vezes a mesma conta, substituindo o t por cada valor de tempo, certo? Isso me leva a essa tabela. Falei que eu ia fazer de 0 a 32. De fato, eu tenho isso escrito de 0 a 32. Só que aqui, por demonstração, eu não vou representar todos os valores. Estou representando apenas os 9 primeiros por uma questão de apresentação. Fica mais fácil da gente visualizar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é ir lá para o nosso gráfico e representar essas posições e ver o que acontece. Vamos lá. Então, vamos aqui. Eu tenho aqui os instantes de tempo de 0 até 5 e eu vou colocar. Então, no instante inicial, a posição é 0. Que nota então que à medida que a gente for colocando os valores, ó, os pontinhos foram se alinhando aqui. E a primeira coisa que a gente já percebe é o seguinte, isso aqui não parece uma reta. Se a gente ligar os pontos, isso não está com uma cara de linha reta. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar mais pontos. E aí eu já vou adiantar aqui, colocar logo todos os pontos. Quando a gente olha de longe, olha o que a gente tem, olha a cara do nosso gráfico. Percebe que ele não é uma linha reta? Percebe que ele é uma curva? Percebe que ele está arredondado? Pois bem, quero mostrar com isso que o gráfico da posição em função do tempo, para o movimento retilíneo uniformemente variado, não é uma reta, é uma curva. E não é uma curva qualquer. Essa curva se chama parábola. Se a gente desenhar o gráfico correspondente ou pedir para a gente plotar o gráfico da função genérica, S igual a esse 0, mais V0t, mais AT ao quadrado sobre 2, se a gente representar o gráfico da função genérica, S igual a esse 0, mais V0t, mais AT ao quadrado sobre 2, com os mesmos parâmetros do nosso problema, ou seja, aceleração 2,5 metros por segundo ao quadrado, velocidade inicial igual a 0, posição inicial igual a 0, olha o que vai acontecer. A gente vai ter uma linha então, deixa eu tirar os pontinhos, a gente vai ter uma linha que vai casar exatamente com os pontos. Ou seja, a função genérica ela vai ser uma parábola. Então, o movimento uniformemente variado, quando você observar o gráfico da posição em função do tempo, você já sabe que vai ter essa cara aqui. É uma curva muito bem definida, o nome dessa curva é
parábola. Muito bem. E como que essa parábola pode se modificar de movimento para movimento? O que acontece se a gente alterar a aceleração? O que acontece se a gente alterar a velocidade inicial? E o que acontece se a gente alterar a posição inicial? Vamos ver cada um desses itens por pedaço. Primeiro, eu vou alterar a posição inicial, o ponto de partida. Bom, se a posição está no eixo vertical, espera-se que, ao alterar a posição inicial, esse gráfico vai se deslocar para cima ou para baixo, a depender da sua posição. E olha lá, é exatamente o que está acontecendo. Posição inicial negativa, ele vai para a posição negativa, posição inicial positiva, ele vai para a posição positiva. Então a única coisa que está acontecendo é você deslocar a sua parábola verticalmente, nada mais. E a velocidade inicial, como será que ela altera isso? Lembra que a velocidade inicial tem a ver com a mudança da posição. Então quando a gente altera a velocidade inicial, olha que interessante que vai acontecer. Se a gente olhar muito de perto, você pode até pensar o seguinte: ah, você está torcendo essa parábola, você está mexendo com ela. Vamos olhar mais afastado e ver o comportamento dessa parábola. Olha só. O que a gente está fazendo na realidade é meio que movimentando essa parábola de um lado para o outro em torno da posição inicial. Tá? Nós vamos fazer mais alguns exemplos e vai ficar mais claro. Então, se eu trouxer a velocidade inicial lá para os 0 metros por segundo, como é esperado, vou alterar agora a aceleração. Ah, e obviamente, né, estamos fazendo a restrição de que o tempo tem que ser positivo. Não faz sentido a gente analisar um gráfico de movimento no qual o tempo seja negativo. Isso não tem o menor sentido. Então vamos olhar um pouquinho mais de perto e ver o que acontece quando a gente mexe na aceleração. Essa talvez seja a informação mais importante, essa talvez seja a conclusão mais importante. A gente observa que, à medida que a aceleração vai mexendo, a parábola vai se alterando até que chega um momento que a parábola inverte. Ela tem essa área superficial, eu vou chamar aqui de boca, ela tem essa boca aqui, tá? Essa boca se chama concavidade. Essa concavidade, no momento, está voltada para cima. A partir de um determinado momento, essa concavidade vai ficar voltada para baixo. Olha lá. E ela vai ter a concavidade voltada para baixo justamente quando a aceleração tiver valor negativo. Quando a aceleração tiver valor positivo, acompanha aqui, ó, mudou para positivo, a concavidade voltou a ser positiva. E é claro, valores de aceleração pequenos vão ter uma concavidade, vão ter uma abertura maior, né? Os valores de aceleração maiores vão ter essa abertura bem mais fechada, assim, né? A gente percebe que a parábola vai estar mais fechada. Então, para poder mexer melhor enxergar melhor esse movimento aqui, eu vou apenas fazer uma alteração. Vou alterar aqui a velocidade inicial, por questão de simplicidade. Vou alterar a velocidade inicial, por exemplo, para o valor negativo, e aqui fica mais fácil de enxergar, né, de visualizar o comportamento da parábola, a curva da parábola, né? Então você observa que a parábola aqui, ó, ela tem essa região a gente chama de concavidade, ela tem uma concavidade, nesse caso a concavidade está voltada para cima, tá? E se a gente mexer na aceleração, a gente vai ver que a concavidade vai mudar de lado, ora ela está para cima, ora essa concavidade vai estar voltada para baixo, vai estar virada para baixo, certo? Então vamos pegar um valor que fica mais fácil da gente enxergar. Então o que eu tiro de informação aqui dessa parábola? Primeira informação que eu tiro direto é esse intercepto, vai me indicar a posição inicial, ó. Ó, subi com a posição inicial, chegar mais perto, aumentei a posição inicial, diminuí a posição inicial. Então observa o intercepto aqui com o eixo vertical. Ele vai te dar a posição inicial. Então você sabe que aqui é o ponto de partida. Segunda informação importante que você consegue tirar olhando apenas para o gráfico dessa parábola. Concavidade está voltada para cima, aceleração positiva. Ah, mas é questão do valor. Não se preocupa aqui com o valor. O valor você consegue extrair no gráfico da velocidade. No gráfico da posição é importante você ter uma noção do que está acontecendo. Então, se a aceleração é positiva, a concavidade, a boca está voltada para cima. Isso é importante, isso é o que você tem que lembrar. Caso contrário, então, a aceleração vai ser negativa. Aqui temos uma parábola justamente com comportamento inverso. Concavidade voltada para baixo. Concavidade voltada para baixo, a aceleração vai ter sinal negativo. Ah, mas e a velocidade inicial? Não se preocupa com isso também. Importante aqui no gráfico da posição é você, novamente, ter uma noção do que está acontecendo. Quando você tem um gráfico que tem esse aspecto aqui, ou aquele outro que eu tinha mostrado, dá para perceber o seguinte, ó.
Observe esse ponto aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, esse ponto aqui ó, que eu estou destacando, bem aqui no meio. Se não for esse, é um ponto que está muito próximo aqui. Tente enxergar que essa parábola tem um ponto a partir do qual, veja aqui, por exemplo, o objeto móvel parte da posição 200, à medida que o tempo passa, se você for acompanhando o gráfico, a posição também vai aumentando. Ó. 200, 400, passou dos 600, subiu um pouquinho acima dos 600. Se a gente chegar perto aqui, a gente consegue descobrir que valor é esse. Aqui, ó, 650. E aqui nesse ponto, ó, que é na posição 30, ou seja, no instante 30 segundos, a partir desse ponto, a posição não mais aumenta de valor. A posição para na posição 650 metros, e a partir daqui, ó, a gente continuar pelo gráfico, os valores da posição vão sempre reduzindo. Aqui você vê, por exemplo, ó, 600 novamente, 400, 200, 0, e assim por diante. A posição vai sempre decaindo. O que isso quer dizer, então? Então quer dizer que este ponto aqui tem um nome importante, a gente dá, o nome desse ponto é vértice. E esse vértice ele é um ponto extremamente importante porque ele representa exatamente o ponto de mudança de sentido de movimento. O ponto de mudança de sentido de movimento, em termos de conta, tem um significado muito específico. Significa, ali naquele ponto, a velocidade do móvel é exatamente igual a zero. A interpretação disso é simples. O móvel estava se deslocando num sentido. Naquele ponto, ele para, e a partir dali ele começa a andar no sentido inverso. O que pode representar no mundo real esse tipo de situação? Um objeto sendo arremessado para cima. Por exemplo, você pensar que na sua orientação para cima é positivo, no movimento de subida, a velocidade está apontando para cima, portanto tem sinal positivo. E à medida que ele sobe, a rapidez dele diminui, naturalmente. Ele não vai subir infinitamente, né? Por mais que você, uma pessoa, um ser humano normal, consiga jogar um objeto para cima, ele não vai subir eternamente, ele vai subir, à medida que ele sobe, a velocidade dele diminui, até que ele atinge uma altura máxima. Quando ele chega nesse ponto de altura máxima, ele para, ou seja, sua velocidade fica igual a zero, ainda que seja por um instante muito pequeno, e a partir desse momento ele começa a descer, e à medida que ele cai, a velocidade dele aumenta. Porém, aumenta em módulo, né? Aumenta em rapidez, a rapidez com que ele cai aumenta. Porém, se eu orientei para cima positivo, isso quer dizer que as posições que esse móvel está ocupando estão reduzindo de valor. Então, esse diagrama que a gente vê aqui, esse gráfico que a gente vê aqui, poderia representar uma situação como essa, tá certo? Existem outros exemplos, mas esse é o mais tradicional e eu acho que esse é o mais importante aqui para nós nesse momento. Então, recapitulando, o que a gente tem de importante aqui? A concavidade da parábola, o vértice da parábola, que indica a mudança de sentido, e o ponto de partida, que está representado por esse intercepto. Vamos voltar para lá, então. Muito bem, no nosso movimento, o movimento do nosso exemplo, do avião, o gráfico que a gente tem vai ter exatamente essa cara aqui. Aqui já é o gráfico com todos os 32 pontos indicados, todos os 32 pontos anotados, você observa o perfil parabólico, o perfil da parábola, tá certo? Então a gente pode ter, então, as principais características desse gráfico vão ser a concavidade, o ponto de partida, e o vértice, que é aquele pontinho que está ali, agora você pode ver, é aquele pontinho extremo lá embaixo, é o ponto a partir do qual o movimento vai mudar de sentido, tá certo? A gente tem naquele exemplo, nesse aqui também, e a gente tem nesse caso aqui, que foi o último que a gente viu. Então as propriedades do gráfico da posição são as seguintes. É sempre uma parábola, tá certo? E essa parábola vai ter uma concavidade que vai te indicar a aceleração. A concavidade é a boca dessa parábola, tá? Aquela parte aberta. E o vértice dessa parábola é o ponto extremo dela, tá certo? É o ponto a partir do qual o móvel vai mudar de sentido. Então, se ele se movimentava num determinado sentido, no vértice você tem certeza que a velocidade é zero. E a partir dali ele começa a andar no sentido contrário. No caso do exemplo que a gente tratou, esse aqui é o gráfico correspondente ao movimento do nosso avião, tá certo? Aí você poderia se perguntar, poxa, mas aqui eu não vejo um vértice nesse gráfico. Na verdade, o vértice desse gráfico é exatamente o ponto zero. Se você pudesse pegar essa imagem, pegar essa tela e fazer assim, dobrar ela no meio, a parábola continuaria por outro lado. Evidentemente não tem uma representação aqui, porque não existe movimento com tempo negativo. Mas se você pudesse continuar esse gráfico desenhando ele para o lado de lá, você ter uma parábola semelhante à que você tem do lado direito, do lado esquerdo também, de forma espelhada, né? Você enxergaria o gráfico completo do outro lado, aqui fazendo a ressalva. Então, nesse movimento aqui,
O vértice é exatamente o ponto de posição igual a zero, é aquele ponto mais baixo lá. Muito bem, então falamos sobre os gráficos do movimento uniformemente variado, movimento retilíneo uniformemente variado. O gráfico da velocidade a gente sabe que é uma reta, e essa reta vai nos levar às informações de inclinação, que indica aceleração. Vimos inclusive como calcular a aceleração a partir da inclinação e não só inferir o seu sinal. Lembrando sempre, né? Inclinação positiva, sinal positivo, inclinação negativa, sinal negativo. Para fazer o cálculo da aceleração, a gente faz o cálculo da tangente do ângulo. E a área é a segunda informação importante, nos dá o valor do deslocamento. Fica atento porque a área não precisa ser de um triângulo, pode ser de um trapézio também, tá? E aí você já se recorda que a área do trapézio é nada mais do que um retângulo somado com um triângulo. Essa é a sugestão. E no gráfico da posição a gente vai ter sempre uma parábola. E essa parábola a gente vai observar a concavidade, são os pontos mais importantes aqui. E essa concavidade pode ser voltada para cima, o que indica uma aceleração positiva. Ela pode ser voltada para baixo, indicando uma aceleração negativa. Além da concavidade, outro ponto extremamente importante é o vértice. O vértice é o ponto de mudança de sentido, ou seja, naquele ponto ali, você sabe que a velocidade do móvel é zero. Tá certo? Muito bem, meu caro estudante, então, nessa aula a gente explorou as propriedades gráficas do movimento uniformemente variado, e na próxima a gente retoma, a gente continua nossos estudos do movimento. Forte abraço e cuide-se bem.